Pensa bem. Deus, misericórdia infinita. Para que você precisaria dela se a tua situação não fosse a de pena eterna? Ou a da possibilidade da pena eterna? Não faria sentido, você não precisaria de Deus. Certo? E aqui eu abro só uma nota de rodapé, né? Quando eu digo que a condenação eterna de almas e corpos, isso se baseia na Escritura, né? E lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 28, diz Nosso Senhor: Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Certo? A doutrina católica, né, no nosso credo, a gente professa lá a fé na ressurreição da carne, certo? Para o paraíso e para o inferno. Muito bem. Logo, se a misericórdia de Deus pressupõe sua justiça, é porque esta inclui necessariamente a pena eterna. Nas palavras de Santo Tomás, abre aspas, e aqui ele fala na Suma Teológica, primeira parte, questão 21, artigo 3º. Deus age misericordiosamente quando faz alguma coisa não em contrário, mas além da sua justiça. Assim, quem desse 200 dinheiros ao credor, ao qual só deve 100, não pecaria contra a justiça, mas agiria liberal ou misericordiosamente. O mesmo se daria com quem perdoasse a injúria que lhe foi feita, pois quem perdoa, de certo modo, dá. E por isso o apóstolo chama ao perdão doação. E aí ele cita São Paulo na Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Perdoai-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Donde resulta que, longe de suprimir a justiça, a misericórdia é a plenitude dela, donde o dizer da Escritura. Tiago 2,13. A misericórdia triunfa sobre o justo. Então vejam que brandir a misericórdia de Deus para tentar anular a sua justiça é errado. A misericórdia não anula a justiça de Deus, antes a plenifica. Ela pressupõe a justiça de Deus, porque se não houver a justiça de Deus, se não houver o dar a cada um o que lhe é devido, imediatamente, logicamente, a misericórdia se esvazia de sentido. Certo? Falemos agora, então, do livre-arbítrio e da imutabilidade da vontade após a morte. Esse aqui é um ponto crucial. Né? Eu me lembro de ter ouvido uma homilia do padre Paulo Ricardo, muito interessante a esse respeito. Acho que foi até na Canção Nova que ele deu essa homilia. Enfim, ele se valeu de alguns recursos imagéticos, mas essencialmente ele diz isso que está aqui. Tal como refletido na justiça distributiva humana, se há eternos condenados após a morte, tal não se dá porque Deus não os ame ou não os queira salvar, mas porque, sendo livres, podem optar por não retribuírem o amor de Deus, que é o sumo bem. Diz Santo Tomás a respeito do livre-arbítrio. E aqui eu passo a palavra para ele na Suma Teológica, primeira parte, questão 83, artigo 1º. O homem tem livre-arbítrio. Do contrário, seriam inúteis os conselhos, as exortações, os preceitos, as proibições, os prêmios e as penas. E isto se evidencia considerando que certos seres agem sem discernimento, como a pedra, que cai, e, semelhantemente, todos os seres sem conhecimento. Outros, porém, agem com discernimento, mas não livre, como os brutos. Assim, a ovelha que, vendo o lobo, discerne que deve fugir, por discernimento natural, mas não livre, porque esse discernimento não provém da reflexão, mas do instinto natural. E o mesmo se dá com qualquer discernimento dos brutos. O homem, porém, age com discernimento, pois, pela virtude cognoscitiva, discerne que deve evitar ou buscar alguma coisa. Mas esse discernimento, capaz de visar diversas possibilidades, não provém do instinto natural, relativo a um ato particular, mas da reflexão racional, pois a razão, relativamente às coisas contingentes, pode decidir entre dois termos opostos.
como se vê nos silogismos dialéticos e nas persuasões retóricas. Ora, os atos particulares são contingentes e, portanto, em relação a eles, o juízo da razão tem de se avir com termos opostos e não fica determinado a um só, e, portanto, é forçoso que o homem tenha livre-arbítrio pelo fato mesmo de ser racional. Então, se você vai usar uma roupa preta ou uma roupa branca, por mais que haja uma ocasião objetiva que possa, de algum modo, direcionar a cor mais adequada, no mais das vezes, isso é contingente, isso é, não é? Você pode, tanto uma coisa como outra, não é? E tanto pode uma coisa como outra, que uns vão querer uma coisa, outros vão querer outra. Então é nesse sentido que São Tomás diz que nós, pelo uso da razão, somos livres, somos dotados de livre-arbítrio.